Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Vamos começar hoje falando sobre um método muito utilizado em cálculo numérico, que é o método dos mínimos quadrados, né? Esse método, ele trabalha com uma aproximação para pontos tabelados, para pontos de funções, bastante interessante, tá? A abreviação dele é MMQ, tá bom? Então, a partir de agora, o que a gente precisa? A gente precisa ter alguns determinados conjunto de pontos e tentar entender qual é o comportamento desse conjunto de pontos. Então, a gente vai tentar dispor esse conjunto de pontos num gráfico. Então, aqui o eixo x, aqui o eixo y. Então, para cada ponto que a gente dispor no gráfico, ele tem um correspondente em x, tem um correspondente em y. Então, quer dizer, um ponto desse daqui representa, na verdade, um par ordenado. O que eu quero quando eu quero fazer um ajuste de curva? Eu quero saber se esse conjunto de pontos aqui consegue representar algum tipo de curva conhecida na matemática. Se ela representa uma reta, se ela representa uma parábola, se ela representa uma senoide, se ela representa uma onda hiperbólica, né? Que tipo de curva ela faz? Então vamos dar um exemplo aqui para vocês verem, né? Neste caso aqui, a gente viu que esse conjunto de pontos aqui, ó, né, se aproximava muito dessa funçãozinha. Né? É quase uma reta, mas ela não é uma reta, é uma curva, né? Então a gente está chamando essa funçãozinha aqui de f. Então os pontos são os valores experimentais que eu tenho, correto? Que aqui eu tenho, no caso, para cada ponto, o valor de x e seu correspondente yi. Então aqui é o x1, y1, aqui é o x2, y2, x3, y3 e assim por diante. Só que eu fiz uma aproximação colocando aqui uma função próximo desses pontos, né? Então eu identifiquei que essa função aqui é a função que passa mais próximo dos pontos. Então a função é uma lei matemática, né? Então eu sei que função normalmente é dada por uma lei matemática. Então, por exemplo, uma função poderia ser dada desse jeito aqui, né? F de x, né? F de x igual, por exemplo, se fosse uma função do primeiro grau, seria no formato ax mais b, né? Caso fosse uma função de primeiro grau, isso daqui não é uma função de primeiro grau de jeito nenhum, tá certo? Então, o que acontece é o seguinte, o que eu faço com uma função? Eu tenho que tentar descobrir qual é a lei matemática que rege essa função. Não sei se é de primeiro grau, se é de segundo grau, se é de terceiro grau, mas quando eu descobrir qual é essa lei matemática, eu vou pegar esse valor de x aqui e vou jogar nessa lei matemática. Então ele vai me dar uma f de xi. Quem que é a f de xi? É a imagem que eu encontraria quando eu substituo o meu valor x nessa função. E olha só, tem uma diferença entre elas, né? Então, aqui eu tinha a imagem do ponto real e aqui eu tenho a imagem aproximada. Essa diferença aqui é o que nós chamamos de resíduo, é o que nós chamamos de erro, né? Então, a diferença entre o valor real e o valor aproximado pela função é o meu erro. O que o método dos mínimos quadrados faz? Ele trabalha com essa diferença, né, entre os valores que foram aproximados e os valores reais, eleva isso daqui ao quadrado para que todo mundo fique positivo, tá certo? E soma. O que eu quero é que essa soma, que esse Q de F aqui, né, que representa a soma dos quadrados, seja o menor possível. Por isso que o método é chamado método dos mínimos quadrados, tá certo? Então eu quero que ele seja o menor possível, tá? Para isso, a gente vai dar um pequeno exemplo para vocês. Então, olha só. Aqui eu tenho uma tabela, tá certo? Então, com meus valores de x que vão começar aqui em -1 e vão até 1, né? Todos eles aqui com alguns valores discrepantes. Então, -1, -0,75, -0,6, -0,5, tá? E assim sucessivamente. E aqui as imagens que eu encontraria referentes a eles, tá certo? Então, esses daqui são os meus valores tabelados. Ó. Aqui ele está chamando de f de x, mas quando ele me dá uma tabela aqui, normalmente a gente, em vez de chamar de f de x,
O que é mais comum a gente pegar e chamar esse valor mesmo é de YI, tá? Então, esse valor aqui, normalmente vocês vão ver em alguns livros aí sendo chamados de YI, em vez de F de X, tá bom? Então, eu vou ter um conjunto de pares ordenados. Ó. Esse daqui é um par ordenado, que vai ser um ponto. Esse daqui é outro par ordenado, que vai ser outro ponto. Esse é outro par ordenado, e assim por diante. Então, eu vou ter vários pares ordenados em si. Qual que é o meu papel? O meu papel é tentar identificar que tipo de conjunto de pontos que eu tenho ali. Ó. Então, se eu pegar o primeiro ponto, ele está aqui. O segundo ponto, ele está aqui. Né? O terceiro ponto, e assim sucessivamente. Aparentemente, parece que eu poderia ter uma reta ali. Estou dizendo aparentemente, porque cada caso vai ser um caso, tá? Aqui pode ser uma reta, uma outra situação pode ser uma parábola, né? Então, quer dizer, em uma outra situação, os pontos, de repente, não vão estar no formato de reta, mas de repente os pontos vão estar aqui no formato de uma parábola. Vai ter situações que meus pontos vão estar no formato de uma curva de terceiro grau. Vai ter situações que meus pontos podem estar no formato polinomial, com várias idas e vindas, assim. Então, quer dizer, cada caso vai ser um caso, vai depender da situação que a gente estiver lidando, tá bom? Então, nesse exemplo aqui especificamente, ó, quando eu coloco, disponho os meus pontos, esse daqui é exatamente esse conjunto de pontos aqui, ó, tá? Então, eu acabei de pegar esse conjunto de pontos aqui e fiz a representação gráfica dele. Então, o primeiro ponto aqui, ó, é o menos 1 com imagem 2,05. Então, quando você olha lá, você tem aqui, ó, o valor menos 1, você tem aqui o valor menos 1, aqui, ó, né? E a imagem dele vai ser, no caso, 2,05. Estaria aqui, ó, tá? Então, aqui está o meu primeiro ponto. E assim sucessivamente. O meu segundo ponto lá era o 0,75, que é esse daqui, ó, tá? Então, vai ser o 0,75. E a imagem dele lá, não lembro, vamos dar uma olhada lá qual que era a imagem dele. A imagem dele era 1,15, né? 1,15. E assim sucessivamente. Então, quando eu estou fazendo isso daqui, gente, eu identifiquei que esse conjunto de pontos aqui me lembra muito uma parábola, me lembra muito uma equação de segundo grau, tá? Então, aparentemente parece que eu tenho aqui uma equação de segundo grau. Se é uma equação de segundo grau, como é que eu represento matematicamente uma equação de segundo grau? Usando esse formato aqui, né? Uma equação de segundo grau é normalmente escrita nesse formato assim, ó. É y, deixa eu só colocar um pouco mais para cá, para vocês verem também. Então, é y igual a, que multiplica o meu valor de x elevado ao quadrado, né? Mais o meu valor de b, que multiplica o valor de x, mais o meu valor de c, né? Aqui sendo representados A por alfa, B por beta, né? E C por gama. Tá? Então, essa é a forma de representar uma equação de segundo grau em si. Tudo bem? Então, se eu pegar esse meu conjunto de pontos aqui, ó, um outro exemplo, tá? Então, eu tinha lá, no caso, 9 pontos, tá? Que começava em menos 1 e ia até 1, e as imagens deles aqui, ó, tá? Então, o menos 1 tem imagem 2,1, o 0,75 tem imagem 1,3, foi feita uma aproximação e assim por diante. Eu quero tentar descobrir quem é a lei matemática que faz isso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher qual é a lei matemática que você vai trabalhar, tá? Vamos pegar uma situação, inicialmente, que é para trabalhar com uma função de primeiro grau. Então, eu vou partir do princípio que eu estou trabalhando com uma função do tipo de primeiro grau. Ou seja, eu estou querendo tentar encontrar uma reta. Se é uma reta, a equação de primeiro grau é dada nesse formato aqui, ó, y igual a A, que multiplica o meu valor de x, né, mais o meu valor de b, tá bom? Então, se ela é uma equação de primeiro grau, esta é a equação matemática que eu quero tentar encontrar.
Para o método dos mínimos quadrados, você teria que utilizar esta formulazinha aqui, ó, tá? Então, quem que é essa formulazinha? Então, ele está dizendo aqui que eu preciso, na equação número 1, que é essa equação aqui, pegar, somar do primeiro até o último ponto, de i variando de 1 até m, todos os meus valores de y, porque aqui o que eu tenho são os meus valores de y, né? Menos, no caso, esse somatório de todos os meus alfa 1, menos o somatório de alfa 1 vezes x1. O alfa 1 e o alfa 2 aqui, o alfa 1 e o alfa 2, seriam esses coeficientes que eu tinha dito ali para vocês aqui, ó, né? Esse daqui seria o alfa 1 e aquele outro seria o alfa 2, beleza? Então, o que a gente vai ter que pegar fazer aqui é tentar descobrir quem são os meus valores de alfa 1 e alfa 2. Alfa 1 é o coeficiente linear, o alfa 2 é o coeficiente angular. Na equação número 2, que é essa equação aqui, o que eu vou ter que fazer é multiplicar cada valor de x vezes a imagem, menos somatório de alfa 1 vezes cada valor de x, menos alfa 2 vezes o valor de x elevado ao quadrado. Então, a gente vai depois tentar fazer um sistema linear aqui de tal forma que eu consiga isolar alfa 1 e alfa 2. Então, se ela for de primeiro grau, eu posso isolar e usar essa formulazinha aqui, ó, tá? Então, quem é alfa 1? Quem é alfa 2? Vou começar por alfa 2. É a quantidade de pontos, né? É a quantidade de pontos que eu tenho aqui, então não sei quantos pontos que eu vou ter lá, certo? Então, vai ser a quantidade de pontos aqui que eu tenho. Deixa eu colocar uma corzinha a mais. Então, aqui é a quantidade de pontos, que é aquele que ele está chamando de M, né? Que multiplica cada elemento de x vezes a sua imagem, menos o somatório de todos os meus valores de x, vezes o somatório de todos os meus valores de y, dividido por m, que é a quantidade de pontos, vezes o somatório dos valores de x ao quadrado, menos o somatório de x elevado ao quadrado. Então, eu descobri aqui o meu valor de alfa 2 quando fizer esse cálculozinho. Tá? Alfa 1 vai depender de alfa 2, então vai ser o somatório de todos os meus valores de f, né, da função, de y, que é o nosso f, né, menos o somatório de x, vezes o alfa 2 que eu encontrei, dividido pelo número de pontos. Ok? Então vamos ver aqui um primeiro exemplo de como é que a gente conseguiria fazer esses cálculos em si, né? Então, a primeira coisa que eu preciso para realizar os cálculos é descobrir a quantidade de pontos, que é o nosso M lá. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, a primeira coisa que eu tenho é o meu valor de M igual a 5, tá? Depois, outra coisa que eu vou precisar é o somatório, né? É o somatório dos meus valores. É o somatório, opa, dos meus valores de x e i. Então, o que eu estou dizendo aqui, somatório de x e i? Eu quero saber quando que dá meus valores de x. Eu quero saber quando que dá o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, assim por diante. Então, quando que dá o meu valor de x1, x1 mais o valor de x2 mais o valor de x3 mais o valor de x4 mais o valor de x5, tá? Então, para fazer isso, eu vou ter que pegar e substituir lá. Então, o que é meu valor de x1? Meu valor de x1 é 1,3. Então, vai ser 1,3 mais o meu segundo valor de x, que é 3,4, mais o meu próximo valor de x,
que é 5,1, mais meu próximo valor de x, que é 6,8, mais meu próximo valor de x, que é 8, tá? Então, eu vou ter que pegar, somar todos esses valores. Nós já somamos aqui, já tem o resultado, vai dar 24,6, tá? Então, a soma de tudo isso daí tem que ser igual a 24,6. O resultado final, o somatório de x i tem que ser igual a 24,6. Então, você vai começar a anotar esses valores aqui, ó, né? Então, o primeiro valor que eu preciso é o m, que deu 5. O segundo valor que eu vou precisar agora é o somatório de todos os meus valores de x, que vai dar 24,6. Beleza? Feito isto, vamos para mais uma etapa. Então, qual que é a próxima etapa agora? Calcular os meus valores de x elevados ao quadrado. Então, eu quero saber quanto que dá meus valores de x elevados ao quadrado. Então, somatório dos meus valores de x elevados ao quadrado. Então, eu estou dizendo que eu quero pegar meu primeiro valor de x, que é o x1, e levar ele ao quadrado, mais meu segundo valor de x, que é o x2, elevar ele ao quadrado, mais meu terceiro valor de x, que é o x3, elevar ele ao quadrado, mais o meu quarto valor de x, que é o x4, elevar ele ao quadrado, mais o meu valor do x5 elevado ao quadrado. Então, vou ter que fazer isso daqui, ó. Então, vai ser 1,3 elevado ao quadrado, mais 3,4 elevado ao quadrado, tá? 3,4 elevado ao quadrado, e assim sucessivamente, até que eu tenha lá o último valor, que seria o 8, né, elevado ao quadrado, beleza? Então, quando você fizer isso, você vai ter esse seguinte resultado aqui, ó, 149,5. Então, se eu pegar lá 1,3 elevado ao quadrado, mais 3,4 elevado ao quadrado, né, e assim sucessivamente, todos eles aqui, o que eu vou ter é 149,5. Então, esse é o resultado que eu preciso estar encontrando naquela expressão matemática, 149,5, tá bom? Tá? Feito isto, eu vou anotar aquele valorzinho lá, porque eu vou precisar dele, tá? Então, vamos apagar aqui, que eu vou ter que anotar esses resultados. Depois disso, o próximo passo seria calcular a soma das imagens dos y. Então, quanto que vai me dar a soma dos meus valores de f de x, né? Então, a soma das imagens vai ser igual, então, ao valor 2 somado com o valor 5,2, somado com o valor 3,8, 3,8, somado com o valor 6,1, somado com o valor 5,8. Tá? Então, a soma de todos os meus valores de y. Quanto que dá essa soma? Também já temos resultados aqui, ó. A soma de todos os meus valores de y, né, das f's de x aqui, vai dar 22,9. Então, também preciso anotar esse resultado, que eu vou precisar dele, tá? Então, depois que você já tem esse valor também, agora que eu preciso é da soma de cada valor x vezes a sua f. Então, aqui vai ficar assim, ó. É o meu primeiro valor de x, que é 1,3, multiplicado pela sua f, que é 2, mais o próximo valor de x, que é o 3,4, multiplicado pela sua f, que é 5,2,
mais o próximo valor de x, que é 5,1, multiplicado pela sua f, que é 3,8. E assim sucessivamente, né? E assim sucessivamente, até o último valor lá. E quanto que vai dar essa soma aqui? Esta soma vai me dar 127,54. 127,54, tá? Então, se eu quero fazer uma aproximação aqui de primeiro grau, eu preciso conhecer esses valores. Ó. Se for de primeiro grau, né, eu preciso saber o valor de m, a somatória de todos os meus valores de x, a somatória de todos os meus valores de x ao quadrado, né, a somatória de todas as f's e a somatória de cada valor de x vezes a f. Vamos lembrar lá, né? Então, aí você vai vir aqui e vai substituir esses valores aqui nessa fórmula. Então, vai ser m, lá no caso era 5, vezes a somatória de cada valor de x. Então, vamos colocar aqui, né? Então, aqui, para saber, por exemplo, quem vai ser o meu alfa 2, para saber quem vai ser aqui meu alfa 2, eu venho com o meu valor de m, que lá era 5, né? Vezes o somatório de x vezes f de x. Somatório de x vezes f de x tinha dado 127,54. Então, aqui tem que ser multiplicado por 127,54. 127,54 menos o somatório de x. Quanto que tinha dado o somatório só de x lá? O somatório só de x me deu 24,6. O somatório só de x me deu 24,6. Vezes o somatório só de y. Quanto que deu o somatório só de y lá? O somatório só de y me deu 22,9. Então, aqui vai ser 22,9. Dividido por m, que é 5, vezes o somatório de x ao quadrado. Quanto que deu o somatório de x ao quadrado? 149,5. 149,5 menos o somatório de x, que tinha dado 24,6. Só que esse somatório tem que ser levado ao quadrado. Então, quando eu calcular isso daqui, eu vou descobrir que é meu valor de alfa 2. Né? Então, eu vou calcular esse daí e vou descobrir quem é meu valor de alfa 2. Então, quanto que vale meu alfa 2? Meu alfa 2 vai valer, no caso, a ele aqui, né? Olha lá, 5, né? Vezes 127,54 menos 24,6, que era o somatório de x, vezes 22,9, que é o somatório de y, dividido por m, que é 5, vezes o somatório de x quadrado, que é de 149,5, menos o somatório de x, que é 24,6, só que elevado ao quadrado. Então, tudo isso vai me dar 0,52. 0,5224, tá? Agora eu pego esse valor e jogo na função para poder descobrir quem que é meu valor de alfa 1. Então, alfa 1 é o somatório de y, que é o 22,9, né? Que é o 22,9, certo? Menos o somatório de x, que é o 24,6, vezes o alfa que eu acabei de encontrar, alfa 2, 0,52,24.
2 dividido por m. Então, meu alfa 1 vai dar 2,098. Feito isto, né, a partir do momento que eu já conheço meu valor de alfa 1 e alfa 2, eu posso escrever a equação. Como que era mesmo o formato da equação? Vamos só lembrar lá, né? O formato da equação, para quando era de primeiro grau, era nesse formato aqui, ó, né? Então, era y igual a x mais b. Lembrando que aqui é o nosso alfa 1 e esse daqui é o nosso alfa 2, tá? Então, quando você substituir isso lá na função, você vai encontrar a sua equaçãozinha do primeiro grau. Então, vamos só escrever a equaçãozinha do primeiro grau para a gente poder ficar bem tranquilo. Então, como eu já conheço os meus valores de alfa 1 e alfa 2, eu sei quem que é a minha equação matemática. Então, a minha equação matemática vai ser y igual a 0,5224 vezes meu valor de x mais 2,0098, tá? Então, essa é a nossa equaçãozinha. Esse daqui é o nosso modelo matemático, o nosso ajuste, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar agora esta funçãozinha e descobrir quem são os resíduos. Para isto, você substitui esses seus valores de x aqui lá naquela função. Então, se eu pegar lá o meu valor 1,3, né? 1,3 multiplicar por 0,52 me daria 0,63 alguma coisinha mais 2,04. O resultado que eu encontraria seria 2,68. 2,68, 892 assim por diante, tá? Bom, mas só que a imagem anterior era 2 e eu encontrei 2,68, então esta diferença é o resíduo, ó. Então, eu acabei de calcular aqui o primeiro resíduo, tá? Beleza? Então, é justamente isso que a gente está fazendo o cálculo do resíduo, fazendo o cálculo do erro. Faço isso para o 3,4 também, né? Então, se eu substituir, vai me dar 3,78. A diferença vai dar 1,41, correto? Então, faça isso para todos eles em si. A partir do momento que você tiver o cálculo do resíduo, né? A partir do momento que você tiver o cálculo do resíduo, a gente pode identificar se ela foi bem ajustada ou não, né? Lá, vamos lembrar que a função Q, que era a nossa função do método dos mínimos quadrados, o que eu queria é que o meu valor de Q, né, apresentasse a somatória de cada um desses resíduos, que eu vou chamar de R, elevado ao quadrado. E eu queria que ele fosse o menor possível. Então, se eu pegar esse valor aqui e elevar ao quadrado, mais esse valor aqui elevado ao quadrado, mais esse valor aqui elevado ao quadrado, mais esse valor aqui elevado ao quadrado, mais esse valor elevado ao quadrado, tem que ser bem pequenininho, tá bom? É isso que nós pretendemos fazer, correto? Bom, mas eu fiz aqui para uma função de primeiro grau. Tem que ser sempre função de primeiro grau? Não, pode ser a função polinomial que você quiser. Vamos dar um exemplo agora, onde a gente vai ajustar ela para uma função de segundo grau. Então, aqui para a função de segundo grau, olha os coeficientes. Então, vai ficar assim, ó. Alfa 1, que é o linear, mais alfa 2 vai estar multiplicando o x, que é o angular, que seria o angular lá da função de primeiro grau, e um alfa 3 que vai estar multiplicando agora o coeficiente de segundo grau, tá certo? Mas pode continuar isso até o grau n, tá certo? Pode continuar isso até o grau que você quiser. Não tem que ser exatamente uma função de segundo grau, terceiro grau, tá? Pode ser o polinômio que você quiser. Só que se ela for feita desse jeito, eu vou usar essa fórmula aqui geral. Então, para uma função de grau m, eu vou trabalhar com essa matriz aqui, é mais fácil preencher essa matriz. Então, vou começar explicando para vocês se ela fosse de primeiro grau. Então, se ela fosse uma função de primeiro grau, a única coisa que eu precisaria era preencher essa parte aqui da matriz, né? Seria uma matriz 2 por 2. Então, é o m, que era o número de pontos, somatório de x, que é aquela simétrica, tá vendo, né? Somatório de x, somatório de x quadrado, correto? Isso nós fizemos lá naquele exemplo.
E além disso, eu precisaria conhecer só essas duas linhas aqui do modelo, que é o somatório de y, que é a nossa imagem, e o somatório de x vezes y. Isso se ela for de primeiro grau. Se ela for de segundo grau, o que eu passo a ter é uma matriz 3 por 3. Aí eu preciso conhecer esses coeficientes aqui e esses coeficientes aqui. Então, além de m, somatório de x, somatório de x quadrado, né? Eu vou precisar agora saber também somatório de x ao cubo e somatório de x à quarta. E além disso, vou precisar aqui nos dependentes, o somatório de x quadrado vezes a f de x, tá? Então, para fazer uma interpolação desse segundo grau, agora nosso sistema linear passou a ser um sistema 3 por 3. Então, de primeiro grau ele era 2 por 2, de segundo grau ele passou a ser 3 por 3. Opa, então quer dizer que essa regra vale para qualquer grau? Sim, essa regra vale para qualquer grau. Se eu fosse fazer um polinômio de terceiro grau, eu precisaria saber também aqui o somatório de x à quinta, né? E aí eu teria aqui uma matriz 4 por 4. E aqui eu teria o somatório de x ao cubo vezes a f de x, correto? E assim por diante. Então, de um grau n, eu vou ter aqui uma matriz no formato quadrada, n mais 1 vezes n mais 1, tá? E aí vai tendo somatório de x à quarta, somatório de x à quinta, de x à sexta, até o dobro de n, tá? Até o dobro de n. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: se for um polinômio de primeiro grau, eu preciso, primeiro vezes 2, um somatório de x quadrado. Se for um polinômio de segundo grau, eu preciso de 2 vezes 2, um somatório de x à quarta. Se for uma função de quinto grau, 5 vezes 2 dá 10. Então, eu teria que até o somatório de x elevado a décima. E assim sucessivamente, tá? Então, o que ele está demonstrando aqui para a gente é a fórmula geral. E aqui a gente tem um exemplo, tá? De uma de segundo grau. Então, aqui estão os nossos valores de x, tá bom? Aqui estão os nossos valores de y. E olha lá como ficou o nosso sistema. 3 por 3, né? Com 3 linhas e 3 colunas. O que é que eu preciso encontrar, então, nesse sistema aqui? M, somatório de x, somatório de x quadrado. Você está vendo que a matriz é simétrica, né? Ó, eu leio sempre assim. Somatório de x ao cubo, somatório de x à quarta. Para encontrar agora três variáveis, o alfa 1, o alfa 2 e o alfa 3. Aqui a dependente vai ser somatório de y, somatório de x vezes y e somatório de x quadrado vezes o y, tá? Então, esses vão ser os valores que nós precisamos encontrar. Aqui os valores já estão prontos para vocês verem. Então, lá eu tenho 6 pontos, tá? Então, quanto que deu o somatório de x? Então, quem eram os meus valores de x? Menos 2, menos 1,5, 0, 1, 2,2 e 3,1. E essa soma me deu 2,8, tá? Essa soma me deu 2,8. Somatório de x ao quadrado é a mesma coisa. São os mesmos valores, só que agora cada um deles elevado ao quadrado. Então, quer dizer, eu tenho que elevar ao quadrado primeiro para depois somar. Então, aqui vai ser menos 2 ao quadrado, que vai dar 4. Aqui vai dar 2,25. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 2,44. E assim por diante. Eu vou pegar todos eles e vou somar, que vai dar 21,7. Depois elevado ao cubo, depois elevado à quarta, tá? E aqui a soma das imagens. Então, quero os nossos valores de y, ó. Menos 30,5, menos 20,2, menos 3,3, 8,9, 16, tá? E assim sucessivamente, correto? Que vai dar menos 6,9. Tá faltando. O que está faltando? Tá faltando aqueles independentes lá. Então, eu precisava saber quanto que dava o somatório de x vezes y. Então, agora é o primeiro valor de x vezes a sua imagem, mais o segundo valor de x vezes a sua imagem, mais o terceiro valor de x vezes a sua imagem, que vai dar 203,5. E aqui, olha só, agora é o somatório de x quadrado vezes a sua imagem. Então, eleva ao quadrado primeiro, né? Você vai pegar o valor aqui, vai levar ao quadrado primeiro. Depois que você vai multiplicar pela imagem. Então, vai ser menos 2,2 elevado ao quadrado, que vai dar 4.
Aí o 4 positivo que vai ser multiplicado por menos 30,5, tá? Vai repetir esse processo aqui para todos os demais valores, e aí o nosso resultado vai dar 128,416. Pronto. A partir de agora, você tem todos aqueles coeficientes. Então, você vai substituir esses coeficientes aqui e você passa a ter um sistema de equações lineares 3 por 3. Como que eu resolvo o sistema de equações lineares 3 por 3? Vocês podem escolher o método que acharem mais interessante. Cramer, Gauss, né? Eliminação de Gauss, LU, né? Gauss-Seidel, Gauss-Jacobi, qual pivotação parcial, pivotação total, qual que vai ser o método que você vai escolher? Isso fica a critério de cada um de vocês, tá? Então aqui fizemos a substituição, aqui está o sistema. E a solução do sistema vai dessa daqui, ó. Alfa 1 menos 2,018, alfa 2 11,33, alfa 3 menos 1,22, e aqui está a equação do segundo grau. Aqui o alfa 1, o alfa 2 e o alfa 3. Então, nós fizemos a representação de uma parábola, né? Uma função do segundo grau. Vamos ver o resíduo agora? Então, como que fica isso? Então, para ver o resíduo, correto? Então, eu vou pegar os meus valores de x aqui e vamos substituir nesta função matemática, tá? Vamos pegar os valores de x e vamos substituir nessa função matemática aqui. Então, se eu pegar o menos 2 e substituir na função matemática, o resultado vai dar menos 29,5666. Opa! Mas o valor era menos 30,5. Dá um resíduo de menos 0,934. Tá? Faz a mesma coisa com menos 1. Se eu substituir, a imagem vai dar menos 21,7625. Opa, mas o ponto era menos 20,2. Então quer dizer que apresenta uma diferença, um resíduo de 1,5625. Beleza? Calculou todos os resíduos. O que você tem que fazer agora? Pega cada resíduo, eleva ao quadrado e soma. E vai dar 5,6523123337. Beleza? Ó, a somatória dos mínimos quadrados aqui foi bastante interessante. Deu um valor até bastante baixo. Tá? Então, para 6 pontos aqui, eu tenho esses resíduos. Ok, gente? Então, baseado nesse princípio, eu vou deixar para vocês uma pequena tarefa. Vocês vão pegar esse exercício aqui, tá? Agora são 11 pontos, tá bom? São 11 pontos. E vocês vão desenvolver 3 funçõezinhas com ela. Se fosse uma função de primeiro grau, quanto que daria a somatória dos resíduos? Quem seria o modelo também, né? Se fosse do segundo grau e se fosse de terceiro grau, tá? Então, faça o gráficozinho, faça o diagrama de dispersão, e vocês vão fazer os 3 modelos. Então, vai ser um sistema 2 por 2, depois o sistema 3 por 3, depois o sistema 4 por 4. Ok? E aí, vamos verificar depois como ficou o resultado. Então, muito obrigado para vocês, por enquanto é só. Tá? Dúvidas, coloquem lá no fórum, ou então mandem no grupo para a gente verificar como é que vai ficar os resultados. Abraço a vocês. Tchau, tchau.